sou filho do seu Edis, filho mais velho também com a dona Maria. Seu Edis foi metalúrgico, preto, do recôncavo baiano. Sou homem, preto, agnóstico, me aproximando com as questões aí da minha ancestralidade. E recentemente, de uns 2 anos para cá, Rogério, eu tenho debruçado sobre a violência sexual contra criança e adolescente pretos. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ele é bacharel em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. Ele é mestre em Sociologia pela Unesp de Araraquara. Doutorado e pós-doutorado em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP. É docente associado 1 pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. No Minas Negras Gerais de hoje eu recebo o professor Ailton Aragão. Ocolofé, professor. Obrigado, Ubuntu, axé, tamo junto. Vamos lá, vamos trocar umas ideias acerca de umas perguntas apimentadas que eu tenho para o senhor aqui hoje. Vim até de vermelho. Cortou. Professor, o Fórum Nacional de Segurança Pública nos tem apresentado um painel que, por sua vez, ilustra indicadores de um verdadeiro massacre dos corpos pretos, que, quando não pelas armas das forças estatais de segurança, sucumbem pela escassa oportunidade de obtenção de renda, pela via da formalidade. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a respeito disso. Eu tive acesso a esses indicadores, também como você, para se preparar para essa prosa nossa aqui no alpendre virtual. Né? Quem estiver nos escutando, puxa a cadeira e senta. Esses dados revelam o que, historicamente, é uma reedição do passado, com a pitada de precarização ou de piora dos cenários. O que eu quero dizer com isso? Tanto o Estado, né, eu vou falar primeiro do Estado, Rogério, tanto o Estado, ele entra para fazer valer a ordem, né, dentro de uma perspectiva de que os pretos que ocupam os lugares promoveriam a desordem. Esse duo, né, ordem e desordem, ele é um dos lemas do positivismo francês, lá do século XIX, e para quem tem uma noção de filosofia e história sabe o que eu estou dizendo, mas é bom dizer que a inspiração brasileira está lá na França, né, dos republicanos e inclusive dos próprios abolicionistas, né. E, curiosamente, o fato dos negros sempre, desde os quilombos, desde Palmares, produzirem desordem, ou melhor, resistência, né, aos lugares que foram sendo alocados dentro da estrutura societária brasileira, qualquer tentativa de alçar, galgar um outro patamar, ansiar uma outra perspectiva para refazer a sua história, é soado como desordem, aparece como desordem. A contradição disso que eu enxergo, né, também, enquanto negro que sou e pesquisador também que estou, é pensar que qualquer política pública que tente colocar, né, ou que incentive o negro, que estimule, que construa, né, possibilidades de outros projetos de vida, né, que não o cemitério, né, a morte eterna, acaba sendo como desordem. Isso é muito maluco, né, para dizer o mínimo, né? A contradição ela aparece historicamente e se reedita ao longo da trajetória. Os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública ilustram justamente que os corpos pretos, eles são, os números que aparecem são comparáveis a de massacres no leste europeu, quando da ocupação, de disputas de tribos rivais, no Oriente Médio, de etnias rivais, de catástrofes naturais, por exemplo, maremotos, terremotos, tsunamis, ou da violência no trânsito de grandes cidades como São Paulo, BH, Curitiba, por exemplo. Mas não, né? Os corpos pretos estão aí historicamente sendo violentados, violados, vilipendiados.
Então, os dados do Fórum Nacional nos elucidam um raio-x, eu acho que mais que um raio-x, uma tomografia, né, algo mais profundo, né, que está na matriz da própria construção da história brasileira. Né? E, curiosamente, pensar ainda que o progresso, a ordem e progresso, como eu falei lá atrás, a ideia do progresso não é um progresso para todo mundo, né, para os coletivos, né? Enquanto eu falava um pouquinho na minha biografia não acadêmica para você, eu me recordava justamente disso, né? Meu pai me dizia, olha, para você ser alguém na vida, você tem que trabalhar. E só que assim, para quantos negros isso é dado? Né? E aí a pergunta é, qual o tipo de trabalho? Óbvio que com 13, 14 anos você não discute isso com seu pai, né? Você só acata e diz, realmente é isso. Só que você se pergunta, que tipo de trabalho? E aí, os indicadores do fórum vão dizer justamente isso, né? Os corpos pretos alvejados no espaço público estão querendo progredir, ponto. Mas progridem dentro de quais circunstâncias de trabalho? Quais relações de trabalho? Então não é progresso. Né? Então não há ordem, não há progresso nessa discussão. Ao contrário, existe uma tentativa de subsistência imediata das condições materiais de vida, né, da sobrevivência, né? É você vender o café da manhã para comprar meio almoço e para ver se sobra um pouquinho para janta. Né? Então, falar para a gente que os corpos têm que ocupar o seu lugar, a pergunta é, qual lugar? E quem determinou que lugar é esse? Né? Então, os dados do fórum elucidam um verdadeiro massacre, sim. Seja ele físico, né? Então da ordem do número, da ordem da evidência no ML, seja também da ordem da ausência de estratégias de prospecção de qualquer possibilidade. Você viu que os indicadores falam dos jovens. Né? Então os jovens, e aí as pessoas que nos escutam, nos assistem, vão se ver nesses dados. Ora como sobrevivente, como diria o Mano Brown, né? Aqui quem fala é Mano Brown, mais um sobrevivente, tantos outros rappers aí que nós conhecemos, mais um sobrevivente, o Leandro Emicida, outro sobrevivente, eu, talvez você também, Rogério. E aí a pergunta é, quantos de nós chegou, né, a ser músico, comunicador, professor universitário, rapper, né, que faz a palavra a sua arma e não acabaram como tantos outros? Seríamos curvas nas estatísticas, professor? Seríamos pontos fora da curva. Pontos fora da curva, né? E, curiosamente, eu atribuo a isso não a meritocracia, né? Ah, você andou retinho na linha. Não, eu andei na linha da ordem para ter progresso pessoal, né? A pergunta que alguns interlocutores me fazem é como é que você chegou nesse lugar? Eu digo, boas políticas públicas, das quais educação e o esporte. Boas políticas públicas, das quais a educação e o esporte. Né? Então, a educação que eu tive, escola pública, ela era extremamente de qualidade, então professores que se dedicavam de fato, e isso já faz uma diferença, porque eram professores que se vinculavam aos alunos. Né? Então você deve saber de outros entrevistados que passaram pelo Minas Gerais, Rogério, que muitos professores, colegas meus de profissão, eles dão aula em 4 ou 5 escolas diferentes na semana. Eles se deslocam para compor uma renda mediana. Isso impede que eles se vinculem com esse aluno. Se vinculem, por exemplo, a uma proposta de cultura, uma proposta de estudos, uma proposta de conhecimento do próprio bairro, do território, uma proposta de conhecer na aula de história, a história da sua cidade como um todo, né? Um debate crítico sobre os nativos que aqui habitavam, os negros que vieram para cá na condição de escravos, né? Os europeus que aqui estiveram. Não tem esse debate. Então, eles estão muito ocupados, deslocando-se, né, pelo território, entre cidades, e não se vinculam. Né? E o esporte? Sim, eu tive aulas de basquete, tive aulas de vôlei, né? Alguns vão dizer, porque por isso você saiu das drogas. Então, eu nunca fui das drogas, eu nunca fui da rua, no sentido do crime, né? Porque eu tinha bons professores, que realmente mostravam pra gente que o esporte era alguma coisa que nos poderíamos colocar em lugares diferentes. E fato, né, me colocou. As pessoas pré-julgam, né? Tem pré-conceitos sobre algo que elas fantasiam. Elas fantasiam, não? Sim, e a fantasia, é curioso essa termo, a fantasia está muito concreta, né? Eu estava escutando esses dias o programa do Greg News, esses dias o Gregório do Vivier, lá o Greg News, né,
no YouTube mesmo, e esse último programa foi sobre o sonho, né? Então você prospecta o seu sonho, você prospecta a sua realidade a partir de uma possibilidade, uma hora imaginária, uma hora muito concreta. Só que a força, né, a força desse projeto de vida pré-concebido, deterministicamente para o corpo preto, é o futuro do crime, é o futuro do óbito, é o futuro do tráfico de drogas, é o futuro da gravidez não planejada, né? É o futuro do confronto com a polícia. Então, e se você passar por isso tudo, o futuro é do gari, o futuro do pintor, o futuro do eletricista, talvez, o futuro do motorista, que eu mencionava para você anteriormente, do porteiro, né? Daquele mesmo porteiro que um certo ministro disse que não pode, o filho não pode vir ser universitário, né? Então você pensa que nada contra as profissões, não me julguem mal, por favor. É dizer, é um outro lugar, né? É dizer, deterministicamente o que você vai ser no futuro se você sobreviver às muitas ameaças que seu corpo vai passar, né? Ao longo dos lugares que você, tanto o lugar que você vive, quanto os lugares que você vem a frequentar e passear e andar por aí, certo? Então, assim, realmente é sério demais, é sério, né? É tão sério que os corpos pretos, uma mentira contada 1 milhão de vezes se torna uma verdade. Uma verdade. Uma verdade. Né? Na minha passagem pelo Senai, na cidade de Marília, interior de São Paulo, eu tinha um amigo, o Oswaldo, negro retinto, cabelo carapinha, pouco tímido até entre os homens brancos, mas muito solto e muito desenvolto entre nós ali, adolescentes. E um dos professores da oficina dizia a ele, olha, você é tão ruim que nem lixeiro você vai servir. E ele nos contou isso, voltando à época, existia, Rogério, o trem da FEPASA, né? Então nós, aqueles monte de garotos de 14, 15 anos, pegando o trem na FEPASA para irmos para Pompeia, então nós tínhamos um agravante, nós éramos estudantes boias frias. Então, olha a conexão que faziam, né? Lá os boias frias lá, né? Então, à época a gente brincava muito com isso. Hoje a gente vê assim, não, realmente, porque nós éramos de outra cidade, estudando, uma cidade fora, mas como se nós não fôssemos merecedores daquele lugar chamado Senai também, paradoxalmente isso. E esse professor provocou nesse Oswaldo um misto de ira, raiva, e tristeza e angústia. Ele pegar o trem com a gente no fim da tarde de um dia de aula, chorando, e todo mundo tentando consolá-lo, os meninos todos, né, uma fraternidade dos garotos. Eu vou provar para ele que eu não vou ser lixeiro. Me arrepio de lembrar essa história. E nós dizemos, não, Oswaldo, realmente, né, você vai vencer, cara, você é foda, você é muito fera. E aí ele se tornou metalúrgico, também como eu fui, depois eu saí para ir para outra carreira, né, carreira acadêmica e seminarista, e ele fez curso de pós-graduação, ele se pós-graduou em mecatrônica, que é um curso extremamente avançado para a época, para a época, e ele voltou para a empresa, na mesma cidade, ganhando um salário 3 vezes maior do que o do professor que disse para ele que não ia ser mais ninguém na vida. Então ele encontrou um desafeto, mas encontrou um estímulo, uma psicologia reversa, né, e encontrou justamente um sinônimo. Ele falou, olha, eu não quero ser isso que querem que eu seja, eu não devo ser isso que querem que eu seja. Né? Eu não vou ocupar esse lugar que ele está dizendo que eu vou ocupar na minha história. Né? E, cara, realmente é isso. É o tal do racismo estrutural. O teu lugar está posto, né? Tá na estrutura da sociedade. Você não pode sair, né? Porque é desordem. Né? Então, se você vai mostrar que é capaz, bom, bora lá. Né? Professor, o senhor é professor universitário, né? O tema sobre a violência contra o preto está diretamente ligado ao racismo estrutural e institucional, né? Quando a gente fala de violência contra a população preta, a gente não está se referindo apenas à força bruta, mas também uma enorme divergência de ideias que permeiam nossa sociedade no que tange ao desconhecimento da cultura afro-brasileira e indígena também, né? E suas altíssimas relevâncias para a construção dos pilares desse país. Tendo em vista que as universidades brasileiras são, teoricamente, o esteio para a propagação dos conhecimentos e saberes,
O senhor concorda que até mesmo nesses ambientes universitários nós podemos encontrar um elevado déficit de estudos acerca desse tema? E por que não dizer um ambiente hostil e racista? Nossa, essa pergunta dá uma tese de doutorado. Essa pergunta dá uma tese para uma investigação profunda sobre as raízes, né, da cultura bacharelesca no Brasil. Estou ficando bom nisso. Nossa, a cultura do bacharel no Brasil, né? Por que quem faz direito e medicina são doutores sem fazer doutorado? A gente começa por aí. E a cultura bacharelesca é a cultura dos filhos dos coronéis, dos grandes pecuaristas, né? Do grande proprietário de terras, né? Desde as sesmarias, né? Do latifúndio, que iam estudar na Europa e voltavam os doutorzinhos, né? Enfim. Quando nós temos essa discussão, quando a universidade, as públicas, tá, Rogério, se abrem para esse debate, são instigadas justamente por um movimento decolonial, né, muito recente ainda no Brasil e outros países também de história colonial, América Latina, América Central, México, propriamente dito, né, os próprios continente africano, que aliás não é um país, né, são vários países, há quem creia que a África é só um país, né, Uma coisa só. Os absurdos que a gente tem que enfrentar. E dentro dessa perspectiva, a academia, e aí ela vai se abrindo, né, umas mais cedo, outras mais tardiamente, e aí eu posso evocar, né, os campi federais no Nordeste, Salvador, né, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Luís e por aí vai, né? E eu tenho os núcleos da própria USP em São Paulo também, Okabenguele-Munanga, enfim. Só que, veja, curiosamente, grupos, estudos, pesquisas que se abrem e só recentemente você começa a ter alunos pretos participando desses estudos. Participantes. Não como sujeitos de pesquisa. Eu digo, estudantes pretos que estão fazendo pesquisa, né? Não é o estudante branco que vai na quebrada fazer entrevista com um garoto preto que tá no corre lá fazendo aviãozinho, não é isso. É o estudante preto que entrou na universidade, se conectou a um grupo desses, tanto de pesquisa, né, com ou sem bolsa, como um voluntário, de um laboratório de um grupo, e cuja temática o leva para ele se encontrar durante o processo de pesquisa, né, encontrando o outro, ou numa relação social de pesquisa, como queira, tá? Nessa minha linha de pensamento, eu quero dizer para nós entendermos melhor, uma ruptura, está havendo uma ruptura, não na mesma quantidade que gostaríamos, eu e você, por exemplo, né? Mas está havendo. Está acontecendo um recrudescimento a olhos vistos, né, a debandada de profissionais do INEP e agora, essa semana, da CAPES. Um grupo de pesquisadores da CAPES, órgão do Ministério da Educação responsável pela pós-graduação no Brasil, pediu renúncia coletiva hoje. 6 coordenadores e 46 consultores das áreas de matemática, probabilidade, estatística e astronomia e física escreveram uma carta à direção da CAPES pedindo demissão. Eles criticaram a entidade por tentar acelerar a abertura de novos cursos de mestrado e doutorado e atrasar a avaliação quadrienal, responsável por verificar se as formações de pós-graduação terão reconhecimento renovado para continuar valendo. Em setembro, o Ministério Público Federal conseguiu uma liminar dada pela Justiça Federal que suspendia a avaliação quadrienal. O MPF alegou que existem critérios ilícitos no ranqueamento dos programas de pós-graduação no país e nas normas para a concessão de bolsas. Os pesquisadores alegam que a CAPES demorou 2 meses para entrar na Justiça na tentativa de suspender a liminar. Já mostra um pouco disso. E essa debandada, em particular, de profissionais da CAPES, isso vai rebater nos programas de pós-graduação, né? E aí, Rogério, isso até me fica até embargado de falar disso. Isso vai rebater justamente em financiamento de temas, ou o não financiamento de grupos de pesquisa, ou de estratégia de pesquisa, de temas chamados marginais. Então, por exemplo, um tema marginal é tudo aquilo que atravessa a população preta no Brasil.
a saúde, a segurança pública, a educação, a cultura. Então, tudo que é grupo de pesquisa e estudo no Brasil, tudo que é laboratório de pesquisa no Brasil vai ser diretamente afetado com essa debandada de profissionais e desse subfinanciamento ou do não financiamento. Isso vai ter uma repercussão imediata já no próprio acesso de pós-graduandos, por exemplo, nesses grupos de pesquisa, ou da não entrada de pós-graduandos, porque esses programas de pós-graduação vão sofrer justamente com a perda de financiamento. Então, isso acaba redundando na destruição da política pública chamada educação / pós-graduação, ou seja, pretos como eu e você, que de repente fizemos ou podemos fazer pós-graduação, não farão, porque são temas marginais, são grupos marginais. Então, o racismo estrutural, ele não está somente ali na esquina do guarda fardado, como diria o Foucault. Foucault diria, o problema não é o guarda fardado, o problema é o que cada um de nós quer que o corpo preto faça. Cortar verbas, nós sabemos que já serão cortadas. Agora a questão é o que vai ser prioridade na pauta de pesquisa. Ciência e tecnologia, mas qual tecnologia? Para quem? É para o grande capital? É para o agro? É para pesquisa em armamento bélico? Né? Em aeroespacial? O que é? Com certeza não será para estudos com comunidades ribeirinhas, quilombolas, assentamentos do Movimento Sem Terra, ou comunidades indígenas no Xingu. Não será. Ou com mulheres negras, ou com crianças pretas, que eu pesquiso aqui em Uberaba. Né? Então, você percebe que o racismo estrutural ele vai percorrendo um caminho até se concretizar justamente na seguinte fala: realmente não deu, porque não é para mim mesmo, então eu vou me contentar em ser motoboy de aplicativo. Sabe? Conformismo. Até o próprio corpo preto é aquilo, né? Numa mentira contada 1 milhão de vezes, o próprio jovem preto cai nessa crença de que aquilo não é para ele mesmo e deixa para o filho do branco que estudou, tem mais condições, entre aspas. É triste essa sua discussão, essa sua pergunta que você está trazendo, porque é uma realidade cruel e concreta. Né? Eu trabalho com uma perspectiva com adolescentes aqui em Uberaba, chama-se projeto de vida. Então, para além da ideia de que projeto de vida é só colocar num cronograma o que você vai fazer naquela semana, é dizer assim, quais políticas públicas, e eu pergunto isso para os alunos que me acompanham nesse projeto com adolescentes, é fazer o adolescente construir a compreensão de que para ele e eles e elas, eles, né, construírem projetos de vida, há que se ter uma escola bem estruturada, que passa da merenda pela contratação de professores, da oferta de componentes curriculares que falem no adolescente integralmente, né, da sua sexualidade, da sua cor da pele, da sua origem cultural, né, do ser mineiro, o que é Minas Gerais, da poesia, da literatura, que passa por uma matemática engajada no cotidiano, que passa por uma física e uma química que esteja entrelaçada, que faça sentido. Nossa, mas é difícil, né? Isso porque eu não falei da saúde ainda. Né? Então, da saúde do adolescente, eu falei da educação. Agora tem que fazer. E veja, eu quero construir meu projeto de vida assim. Eu quero que tenha uma educação ok, um sistema de saúde, o SUS, que tenha vacina para todos e todes, que no meu bairro haja saneamento básico, que meu pai tenha um emprego, que minha mãe tenha uma formação, que meu irmão que vai nascer tenha pré-natal, que minha mãe tenha acesso a pré-natal, que a minha avó se aposente, porque aí sim eu consigo ter um projeto de vida. Ah, professor, mas isso não é ideal, não? Não é. Então a gente vai ter que enfrentar o que está na raiz dessa sociedade, que é a desigualdade social. Está lá nas capitanias hereditárias, nas sesmarias. Percebe? E as políticas públicas estão sofrendo ataques diários. E aí meus alunos começam a discutir comigo justamente isso. Então, gente, não se trata de fazer o adolescente acreditar que ele tem superpoderes. Não tem. Projeto de vida com o pé no chão é exigir política pública de qualidade que estão lá na Constituição Federal. Só que ele tem que saber onde cobrar. Então, vamos lá fazer uma discussão com os vereadores, na Câmara Legislativa. Vamos dizer para ele que a Universidade Federal Pública é direito deles e não é mérito pura e simplesmente de uma competição cabeça a cabeça,
né, e que obviamente ele vai perder, porque ele é preto da quebrada, de uma escola pública que está sendo vilipendiada diuturnamente, né? Então, aí meus alunos também passam a entender que eles, inclusive, enquanto universitários, precisam defender a universidade pública, porque caso eles queiram fazer um mestrado, um doutorado, uma residência, ou até mesmo prestar um concurso público, eles têm que defender esse sistema de educação superior pública também. Perfeito. Professor, segundo a historiadora Ghislaine Neder, o abuso e a violência dos senhores escravizados foi sendo substituída pela violência do Estado por meio da força policial. Em outras palavras, as funções da opressão e da repressão no fim do século XIX e no século XX acabam sendo transferidas das autoridades privadas para as autoridades públicas. Quais os meios de reverter a situação? Nossa. Eu começo relembrando uma música do Capital Inicial, né? Veraneio Vascaína, Dobrando a Esquina, né? Ou Rapa. É muito mole de ver que qualquer tempo passa mais tempo pro negão. Quem segurava com força chibata, agora usa farda e gatilha macaca. Escolhe sempre o primeiro negro pra passar. Escolhe sempre o primeiro negro pra passar a revista. Pra passar a revista. Revista, revista, revista. Todo camburão tem um pouco de ira. Todo camburão tem um pouco de ira. Todo camburão tem um pouco de ira. Todo camburão tem um pouco de ira, viu? Todo camburão tem um pouco de ira. E sim, nós saímos do Pelourinho para as prisões, nós saímos do Capitão do Mato para o senhor de escravos, para o policial, para o agente penitenciário, nós institucionalizamos a violência, né? Nós saímos da perspectiva do suplício, né? Como diria o Foucault, do século XVII, para o biopoder, né? E o biopoder é justamente isso que você falou, exemplificar formar pelo exemplo. Então, é a pedagogia da violência. Mas não mais a violência nua e crua também, não só, mas uma violência mais sutil, né? Então, o racismo, ele está posto também como uma forma de violência, ora velada, ora explícita. O que a Neder chama atenção é para o enfrentamento, para esse estado de coisas. Agora, o enfrentamento para fazer frente a esses indicadores passa primeiro pela garantia de direitos. Eu disse primeiro, uma sequência. Passa pela garantia de direitos. Enquanto o movimento negro persistir na meritocracia, que aliás foi uma crítica do próprio Fanon, inclusive, né? Então, não há nada mais colonial do que persistir no discurso do colonizador, né? Algo nessa direção. Fazer frente, então, fazer valer os direitos constitucionais, no caso brasileiro. E eles só são efetivados por políticas públicas. Eu forço muito essa tecla, né? E com controle social. Agora é a segunda coisa. Então, não adianta a política pública sem controle social. Só um parêntese. Face mister, né, a criação de políticas públicas que possibilitem nosso povo preto, né, a encontrar o seu lugar. Entretanto, a gente não tem, assim, muitos representantes pretos, por exemplo, no Congresso, ou na Câmara dos Deputados, ou quiçá na presidência da República. Não é? Por isso. Então, face mister, então, a junção de nossa comunidade preta para que a gente alcance o nosso lugar. Correto? Coerente. Correto não, mas coerente. Por que não? Por que coerente? Dentro do SUS e do SUAS, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, tem um dispositivo que, aliás, está sendo muito atacado, Rogério, que é o controle social. Nós temos movimentos de pressão muito consistentes no Brasil,
do norte ao sul do Brasil. Nós temos movimentos, grupos organizados, enfim, né, um aquilombamento está por aí, quando o grupo Corpo de Resistência. Só que esse corpo de resistência preto precisa encontrar outros lugares, por exemplo, o Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho do Meio Ambiente, um Conselho de Cultura, Conselho de Segurança Pública dos municípios. Então, para além do lugar instituído, há que se instituir o instituinte, como vai dizer o Deleuze e Guattari. Instituir o instituinte é usar do dispositivo legal que está lá atrás, que está sendo alvo de ataque diuturno também, né, pelas forças conservadoras, né, por esse autoritarismo disfarçado de democracia que está posto no Brasil, ocupar esses lugares e fazer valer. Então, se eu tenho um Rogério, por exemplo, num Conselho de Cultura aí, né, da Zona da Mata, Juiz de Fora, é uma coisa. Então, o Rogério vai defender no Conselho de Cultura aí, dessa cidade, dessa região, a presença... Aqui onde eu estou é Campo das Vertentes, na verdade. Campo das Vertentes. Então, o Rogério estava no Conselho de Cultura do município de... São João del Rei. São João del Rei. Então, dentro desse Conselho de Cultura, o Rogério entra com uma pauta. Olha, tambores de Minas. Tambor de crioula. Ora, o jongo. Olha, congada. Não só o samba, o pagode, o rock, né, o teatro. O teatro, ok, vou trazer aqui então um escritor de peças onde os corpos pretos aparecem e atuam, beleza? Estou defendendo, né? Não só o Hamlet, não só o rock americano, né? Não só o... Cadê? Então, beleza. O blues, o jazz, ok, bacana. Né? Cultura preta, né? Estrangeira, mas é preta, bacana. Mas e as nossas raízes africanas aqui? Mineiras, aí, São João del Rei. Mesma coisa, eu comecei a atuar como suplente no Conselho de Saúde de Uberaba, e eu fui levantar a mão e disse, gente, olha, tudo bem a questão da saúde, mas a saúde é muito geral. Né? Quais são as estratégias do município para pensar, por exemplo, a saúde do idoso negro, que em sua maioria é pobre, desempregado? Não, mas aí é muito específico. Não é. É porque ele tem vulnerabilidade, ele demanda de um serviço de saúde que ele, pela situação de pobreza histórica, não vai ter. Mas aí... Então, vamos discutir, vamos pôr na pauta. Então, veja, é um outro caminho, né? Claro, a representatividade política é importante, temos que fazer leis. Então, enquanto nós não elegermos, né, os nossos pares, elegeremos homens, brancos, héteros, cristãos, de Bíblia embaixo do braço, que não diz nada, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. Né? Então, você levar uma multidão. Então, veja, só que para isso, Rogério, acontecer, e voltando à questão da Nether, o enfrentamento desse massacre, dessa violência, só é possível na medida em que a gente participa desses espaços de debate. E, para isso acontecer também, temos que colocar a cara na janela. Né? Tem um convite aqui para você fazer parte do convite do Conselho de Educação. Beleza. Tem um convite aqui para você fazer parte do Conselho de Cultura, de Educação, do município, de Segurança Pública. Quer dizer, quem dentre nós, do nosso movimento, do nosso coletivo, tem esse perfil de debater e se colocar nesse lugar? Lembrando que não é uma tarefa fácil, porque esses lugares são majoritariamente brancos e que vão defender pautas brancas. Certa feita eu fui fazer parte de uma palestra, de uma conferência de segurança pública, a convite de um militar aqui na cidade. A minha companheira disse, você tá doido, né? Eu falei assim, um pouco. Juízo nenhum. E fui levar, falei, olha, os indicadores que eu estou trazendo do Conselho Tutelar, do Centro de Referência de Assistência Social, diz que a maioria dos garotos que cometem ato infracional são pretos. Isso é um dado. Só que a história desse garoto não começou quando ele praticou ato infracional, começou quando a mãe dele estava no pré-natal, começou antes. Né? E aí o pessoal começou a cair a ficha, só que não aceita, Rogério. Né? Diz que não, o adolescente é totalmente capaz de saber o que é o certo e o que é o errado. Sim, né? Até porque o certo e o errado depende de uma referência, depende de referência. Se ele cresce cercado do tráfico de drogas, o certo é aquilo lá para ele. Qual que é o padrão de herói? O traficante. Se ele cresce numa comunidade onde a mãe criou sozinho, o pai nem chegou a conhecer, o certo, né, é ele ser o pai da família, o pai daquela casa. E para isso ele vai fazer das tripas coração.
Então, desconstruir essas ideias inicialmente. A Néder tem razão. O enfrentamento da violência passa pela educação e passa por ocupar espaços, instituir esses espaços, fazer valer esses espaços. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um adolescente preto que participa de um grêmio estudantil, ponto, bingo, ponto, é isso. E que ele consiga, né, se identificar como adolescente preto, e que na escola que ele estuda, né, a pauta preta não aparece, né, em lugar nenhum, a não ser quando a polícia está na frente da escola esperando que ele saia, maravilha. Né? Isso não é pauta, isso é intimidação. Né? Então, é sério demais. Então, o que a Néder está dizendo é enfrentamento da violência nos seus múltiplos tentáculos, como diz a Maria Cecília Minayo, passa por uma série de dispositivos. Né? Eu concordo, realmente, não é fácil, mas temos que fazer. Perfeito. Professor, quanto aos indicadores da violência sexual contra crianças pretas, o que o senhor tem a nos dizer, a nos informar? Primeira palavra que me vem à cabeça é tristeza. Depois, indignação, né, porque eu também sou pai de 2 crianças. E a gente começa a perceber que o corpo da menina preta é um corpo sem dono. É um corpo de que ela mesma não se apropria. Né? E é muito curioso isso. Eu estava lendo um texto esses dias para discutir com meus alunos e dizia-se assim, não se trata pura e simplesmente de falar enfrentamento da violência sexual contra a menina preta. Trata-se de construir com elas a garantia dos direitos sexuais reprodutivos. Aí você lê aquela afirmação e fala assim, pô, faz sentido. Porque não se discute nas escolas onde estão as meninas pretas direitos sexuais. Diz que elas têm que denunciar. Diz que elas têm que ter o telefone do conselho tutelar. Diz que elas têm que contar para a professora, contar para alguém de confiança. Mas não se fala, né, da apropriação do corpo, da sexualidade, da identidade étnica, né, da identidade de gênero, né, daquelas meninas. Se fala que elas têm que se proteger. Mas não se fala que elas têm que se apropriar do seu próprio corpo, enquanto um patrimônio, enquanto um bem, né, enquanto uma cor, enquanto uma história. Né? Não se fala disso, porque tudo vira ideologia de gênero, tudo vira ideologia racial, tudo é mimimi. Né? Então não se discute com a garota o estatuto da criança e adolescente, por exemplo, né, com essa menina preta, né? A ponto, inclusive, de dizer que criança e adolescente também é frescura, tem que ser menor de novo. Então, quando eu estou fazendo pesquisa aqui agora com meus alunos, né, aqui na graduação, e estamos consultando os prontuários de notificação, e as minhas alunas, eu tive a grata satisfação de termos um grupo muito misto. Né? Então, eu tenho meninas pretas, homossexuais, e brancas. Então o debate flui, porque elas começam a se colocar no corpo da jovem preta. E aí, Rogério, isso é muito curioso, porque uma começa a contar para a outra assim, eu não passei pelo que você passou, porque eu sou branca. Né? Então, até o meu lugar na sociedade é diferente do seu, embora sejamos do mesmo sexo. Mas o seu corpo é muito mais alvo de violência do que o meu. Precisamente 2,8% a mais chance de você ser vítima de violência sexual do que eu. Isso constrói um senso de sororidade entre as meninas, mesmo. O corpo da menina preta que se torna uma mercadoria, uma coisificação, como vai dizer a literatura, né? E aí, Rogério, nós temos um outro agravante, é a pobreza. Né? A violência sexual para fins comerciais, ela se aproveita da fome, se aproveita da dor, a dor mesmo, de uma tosse, de um resfriado, uma dor no peito, de um ferimento. Né? Então, o aliciador se aproveita dessa vulnerabilidade. Né? E, via de regra,
o aliciador se aproveita de uma conversa muito sedutora, de que vai haver prosperidade, de que vai haver satisfação da fome, satisfação da dor, da doença, que vai haver um pouco de luxo se essa menina, então, se colocar no circuito, no fluxo aí, né, da cadeia da prostituição, né, propriamente dita. Isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco diante das outras necessidades, das muitas necessidades que essas meninas demandam, né? Então, conhecerem-se a si mesmas, os afetos, os direitos, né? Então, aplacar a fome com a venda do corpo é tão navio negreiro, né? É tão navio negreiro, é tão Casa Grande, né? É tão recontar a história com outros personagens, né, muito atuais, né? Aquele filme Anjos do Sol, eu passo para os meus alunos aqui na área de saúde, e alguns, Rogério, alguns desavisados acabam se perguntando, mas o que tem a ver, né? A prostituição para fins comerciais do filme Anjos do Sol com sua disciplina, com a minha matéria que eu leciono aqui, né? Que é essa outra sociedade. Eu digo, olha, a importância do médico de família, a importância da agente comunitário de saúde, a importância da enfermeira da estratégia de saúde da família, né, a importância do dentista, do odontólogo da saúde da família. Por quê? Porque eles vão nas casas das pessoas do bairro, porque essas pessoas vão até a atenção básica, até o posto, a unidade básica de saúde, e esse profissional tem condições, se não tem que ter formação, detalhe, né, para identificar tanto no corpo quanto na fala, sinais de violência sexual, né? Postura, e eu digo isso para os meus alunos. Então, vocês vão despertar justamente para esse feeling, essa capacidade de olhar para o corpo da criança e não diagnosticar apenas uma garganta inflamada, né, uma falta de ar, mas identificar, por exemplo, um pânico diante daquela pessoa que está aqui atrás, o adulto, o homem ou mulher, né? Aquela voz embargada, trêmula, é o olhar de pedido de socorro para você que está de jaleco branco atrás da mesa aqui, né? Que você pode pegar teu telefone e ligar para o conselho tutelar, por exemplo. Né? E muitos se perguntam, professor, mas nós seremos também alvo de violência. Eu digo, olha, mas você, enquanto profissional da saúde, tem muito mais condições de se proteger, né, do que essa criança que está ali na sua frente. Né? E você não pode simplesmente medicalizar a violência com Dorflex, uma Neosaldina, né, algum analgésico para a dor do corpo. Até porque a violência que essa garota negra, preta, está sofrendo, não tem medicamento que vai resolver. Né? Então, se você, enquanto profissional da saúde, que está ali próximo, nas comunidades, não se valer do teu diploma, da tua formação, né, e do teu senso de justiça para proteger essa criança, aquele corpo na sua frente, o que você vai fazer? Por que serviu tudo isso? Né? Aquele silêncio, assim, aqueles silêncios. Então, assim, é disso que nós estamos falando. Né? Os indicadores estão mostrando, por exemplo, aqui na pesquisa que eu estou fazendo atualmente aqui no HC em Uberaba, que os corpos das meninas pretas de 3 a 9 anos são os corpos mais violados. Né? E isso passa ao largo. Né? Por que passa ao largo, Rogério? Porque é muito genérico. Então, assim, meninas são as mais alvos de violência sexual. Tá, isso todo mundo sabe. Né? Do Oiapoque a Chuí, né? De Havana a Pequim, todo mundo sabe disso. Dando a volta no mundo. A questão é por que os corpos das meninas pretas são os alvos preferenciais e por que não se discute isso onde elas transitam, onde elas habitam, onde elas estudam, onde elas vivem. Né? Porque quando chega é a polícia e chega para pegar o agressor. Né? E aí a pergunta é, o leite já foi derramado. Como diria minha companheira, agora Inês é morta. Porque a prevenção devia ter sido feita antes. Algum sinal essa criança demonstrou em algum espaço que ela frequenta. Igreja, centro, terreiro, escola, alguma casa de parente, alguma coisa. Aí minha voz já começa a ficar alterada.
Em algum lugar isso aconteceu. E algum adulto viu e se calou, consentiu, né, negligenciou. Né? Isso é muito sério, isso é muito grave. Então a gente passa aí para um debate realmente da ordem das relações profissional, criança, educador, criança, né? Sim, professor. É um tema delicado que eu gostaria de conversar com o senhor em outras oportunidades. Nosso tempo já está terminando. Já? Já. Mas eu gostaria de conversar com o senhor outras vezes, com certeza. Minas Negras Gerais agradece pela sua colaboração, gratidão. E antes da gente fechar, gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas, Brasil afora, por gentileza. Olha, Ubuntu, só sou porque nós somos. E para sermos, precisamos nos reconhecer uns nos outros. Né? Para além da cor da pele, né? Trabalho, cultura, a gastronomia, a poesia, a literatura, os direitos humanos. Então, enquanto nós batermos cabeça, reafirmando o discurso do colonizado, do quem pode mais chora menos, nós não seremos. Enquanto reforçarmos o discurso do colonizador dentro de nós não seremos. Né? Nós ficaremos sempre lutando em lados opostos, acreditando que não, nós estamos. Né? Então, irmanemo-nos, né? Irmanemo-nos justamente nessas lutas, nessas pautas, né? Porque só sou porque nós somos. Professor Ailton Aragão, diretamente de Uberaba, gratidão por sua participação. Professor Ailton é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força pra gente. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e estamos aí para outras discussões com outras pessoas, né, ampliando-se, fazendo eco do Minas Negras Gerais. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.